Se você está num curso de licenciatura se formando para ser professor, mas tem pouca ou nenhuma experiência com a sala de aula, esse vídeo foi feito para você. Eu separei algumas dicas que com certeza irão te ajudar a criar uma aula mais dinâmica, conectada com a realidade dos alunos e que possivelmente irá te deixar com a sensação de dever cumprido nessa sua fase como professor iniciante. Oi, povo! Muito que bem, muito prazer! Eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. Hoje eu vim aqui compartilhar algumas dicas para você que não sabe muito o que fazer quando começar a dar aula ou que está nesse estágio aí de quase pisar na sala de aula, mas tá com medo, tá inseguro. Nesse vídeo as dicas que eu trouxe vão te ajudar muito nesse sentido, tá? Inclusive esse tema de vídeo aqui foi sugestão de uma inscrita do canal. Ela comentou pedindo algumas indicações, algumas sugestões nesse estágio aí de professor iniciante, porque ela estava se sentindo um pouco perdida, sem saber o que fazer, e isso é super comum, né? Então eu vim aqui compartilhar algumas dicas de coisas que eu já aprendi nessa minha fase aí, também como professor iniciante, tá? Porque se você não me acompanha muito aqui no meu canal, saiba que eu dou aula de História há mais ou menos um ano, quando eu comecei a dar aula. Eu estou no final da faculdade já, mas eu comecei a dar aula só no ano passado. E desde que eu comecei, eu nunca mais parei. Eu basicamente dou aula uma vez por semana. No modelo virtual, ainda não fui para dar aula presencialmente, mas nesse tempo que eu estou já em experiência, em contato com a docência, eu já aprendi muita coisa. Obviamente, eu tenho muito que aprender ao longo da vida, muita coisa eu vou me aprimorar, me aperfeiçoar, mas não é por isso que eu não posso vir aqui falar o que eu já aprendi também. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita e deixa um like aqui, se inscreve no canal também, por favor, e ativa o sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo aqui semanalmente. Então agora, sem mais enrolações, bora lá compartilhar as 5 dicas que eu separei para você que vai começar a dar aula e não sabe muito bem o que fazer. A primeira coisa que eu te falo é para você fazer um bom plano de aula. Isso aqui, o plano de aula, vai ser o seu melhor amigo nesse estágio aí inicial, não só inicial, porque acaba que a gente precisa fazer plano de aula a vida inteira como professor, mas principalmente no começo, porque é o que vai te dar um guia. Então é importante que você aprenda a fazer um plano de aula e um bom plano de aula, tá? E se você não sabe ainda, não tem muita noção de como que faz, não precisa se desesperar, é super comum. Eu também não sabia fazer plano de aula até pouco tempo atrás, antes de eu começar a dar aula, eu não sabia. Tive que aprender do zero e hoje eu acredito que eu faço um bom plano de aula, eu consigo entender a melhor forma de eu construir esse projeto, né? Basicamente é isso, o plano de aula é um projeto, é um apoio, é um guia, de uma maneira bacana. Hoje eu consegui encontrar uma forma ideal. E saiba que assim, existem várias formas de fazer um plano de aula. Se você colocar na internet, você vai encontrar várias sugestões possíveis e é legal que você treine nesse começo, pega um dia, faz com um plano, com alguma sugestão, depois faz com outro, até entender qual que é a forma que você mais acha interessante, que você melhor se adapta. Então não secundarize o plano de aula, é muito importante sim, um plano de aula com começo, meio e fim, que você coloca ali o passo a passo do que você vai fazer, que é basicamente isso que o plano de aula pede que a gente faça, né? Então você vai colocar como que você quer começar a aula, como que você quer conduzir ali o meio da aula, o final da aula, se vai ter imagem, se vai ter vídeo, os recursos que você vai utilizar. O plano de aula é esse espaço, é esse lugar em que você vai colocar ali muito do que você pretende fazer. Então é basicamente isso a primeira dica, tá? Vamos para a segunda agora, que é para você começar tentando prender a atenção dos alunos. E aí, para essa dica, eu vou falar um pouco da minha experiência e por que eu coloco isso aqui como uma dica, tá? Que eu acho muito importante. Porque assim, quando eu comecei a dar aula, eu tinha na minha mente uma ideia de que eu precisava começar, logo no início ali da aula, trazendo muitas informações densas para os alunos entenderem a importância desse conteúdo e prestarem atenção em mim. E isso não tá errado. Só que o que eu comecei a perceber com o tempo? Que na verdade era muito mais interessante eu começar a aula tentando criar alguns links com a realidade dos alunos. Então, não necessariamente iniciar com um conteúdo denso, com aquela coisa que é mais importante, que é o bruto ali que a gente precisa dar. Mas tirar ali uns 5, 10 minutos no máximo. 5 tá bom, para falar a verdade, porque acaba que a gente tem pouco tempo para poder dar o conteúdo mesmo. Só que é mais um bate-papo inicial para você lançar algumas questões, tentar entender o que aquela galera ali, o que a sua turma sabe ou não daquele assunto, ou trazer algumas reflexões mais da vida, de maneira geral, para que eles consigam ali se sintam instigados a prestar atenção na parte mais importante do conteúdo, quando você for começar mesmo a dar o conteúdo aquilo que é essencial. Então tira um tempinho inicial para fazer algumas questões, para tentar se conectar com a turma, para depois você partir para a parte mesmo do conteúdo. Bom, então já encaminhando aqui para a terceira dica, eu te falo para você contar com os momentos de interação da turma. Isso aqui, gente, é muito importante ter em mente, porque o processo de aprendizagem, ele é feito
feito com uma via de mão dupla. A gente está como professor, tem mais ferramenta, tem mais instrumentos para conduzir alguns debates, porque a gente estuda para isso, mas não é por isso que os alunos não têm dimensão nenhuma do que está sendo dado e que não têm capacidade para conduzir e construir essa aula com a gente. Então o ideal é que você entenda o processo de aprendizagem como essa via de mão dupla. Você dá e você também recebe ali da turma. Uma aula é muito mais produtiva quando ela é pensada, planejada e realizada de forma coletiva. Isso eu aprendi muito com um intelectual que eu gosto bastante, que eu admiro demais, que é Bell Hooks. Inclusive tem até um vídeo aqui no meu canal que eu já postei lendo um capítulo do livro dela que eu gosto muito. Se você quiser eu vou deixar aqui linkado para você assistir depois e vai estar passando aqui nos cards agora, tá? Você pode clicar para ver depois. E ela preza muito essa coisa da aprendizagem como algo que tem que ser feito de forma coletiva. É por isso que eu acho muito importante, porque eu percebo que muita gente também não se atenta a isso, mas é algo que eu já tinha em mente desde antes de começar a dar aula. E quando eu comecei a dar aula, eu comecei a perceber a importância que é validar toda e qualquer contribuição, tá? Você criar um espaço de interação ali com a turma para que eles sintam a vontade para devolver para você ou para jogar essa bola contigo, sabe? E a gente também do lado de cá tá sempre validando o que vem da turma. Tá? É importante a gente não só criar esse espaço bacana de interação, de troca, mas também tá validando todo e qualquer comentário, porque é sempre muito útil. E a quarta dica que eu aproveito para falar é para você ter cuidado com a forma que você se comunica. Isso aqui eu digo porque a gente, quando fica muito tempo ali na sala de aula como aluno da faculdade, né, do ensino superior, a gente acaba ficando submerso a um universo, uma forma de comunicação que é muito específica. Então, eu, na faculdade de História, e com os meus colegas que também fazem História, a gente tem uma forma muito peculiar de se comunicar, de pensar o conhecimento histórico, de introduzir alguns debates históricos e de levar adiante algumas discussões. E aí, qual que é o cuidado que você tem que tomar quando começar a dar aula mesmo? A não levar essa forma específica do conhecimento histórico, que é o meu caso, mas você pode ser química, filosofia, sociologia, para a sala de aula do ensino básico. Então, cuidado com o academicismo, cuidado com a forma que você fala, que você desenvolve alguns conteúdos, porque se você constrói um discurso, constrói uma fala muito distante da realidade daquela galera, com vocabulário muito difícil, aquela coisa muito robusta, possivelmente boa parte da turma não vai entender nada que você está falando e vai acabar se sentindo desestimulada para continuar prestando atenção. Então, muito cuidado com isso, tá? E tenta construir ali uma fala mais democrática, para que seja de acesso a todos, porque o nosso papel é tentar mesmo criar uma comunicação, uma ponte, para que todo mundo se sinta contemplado. Então fica de olho no academicismo, cuidado com isso, tá? Porque isso pode te prejudicar bastante nesse início. E aí, a quinta e última dica que eu separei para falar é para você relaxar. Você não precisa saber tudo. Eu gosto bastante de entender que eu não sou um oráculo, que a gente está se formando para ser professor, só que a gente não sabe tudo. Muitas vezes, e aí eu acho que isso é muito uma visão de nós enquanto alunos. Desde o repertório que a gente tem como aluno do ensino básico, quando a gente estava na escola, no fundamental, no ensino médio, até o nosso repertório também como aluno da faculdade. A gente olha alguns professores como pessoas que sabem muito e que nos inspiram. Isso é muito comum. E o cuidado que você tem que tomar é o seguinte: quando você for começar a dar aula, tenta se desprender dessa visão de que o professor sabe tudo. Porque nem o seu professor do ensino básico sabia tudo, e nem a sua professora da faculdade que te inspira e que você acha que sabe muito, sabe tudo. Não é porque ela sabe muito que ela sabe tudo. E uma coisa que eu faço assim como exercício para me acalmar é entender que, por exemplo, na faculdade, né, tem professores que estudam 10, 15 anos o mesmo tema para poder se intitular especialista naquele conteúdo, naquele debate, naquele recorte ali, naquela disciplina. E pensa, se tem pessoas que passam anos e anos estudando para ser especialista em tal coisa, como que você quer se colocar no lugar de alguém que tem que saber tudo em 4 anos, 5 anos de formação? É basicamente impossível. Ainda mais pensando que, enquanto um professor da faculdade é especialista em alguma coisa e pega tipo 1 a 2 disciplinas que é muito próximo ao que ele sabe, a gente do ensino básico tem que saber tipo muitos conteúdos, desde o 6º ano até o 9º ano, ensino médio. Então é muita coisa, são muitos conteúdos diversos, com recortes diferentes, formas diferentes de aprender, debates diferentes, porque as coisas vão mudando ao longo do tempo, né? A história, por exemplo, uma coisa é eu dar uma aula sobre história antiga, outra coisa é dar uma aula sobre, sei lá, Era Vargas, sabe? Tipo, são temporalidades diferentes, então são estratégias diferentes que eu vou colocar ali em prática para fazer com que os alunos entendam o que eu tô falando. Então é basicamente isso, tá? Para você relaxar, entender que você não é especialista em nada, a gente tá aqui para aprender e aprender muito ainda ao longo da vida, desde nos estudos no ensino superior, na pós-graduação, se você for seguir estudando e se especializando nas coisas, até também aprender na sala de aula com os alunos, que tem muito também a nos ensinar.
Bom, gente, então essas foram as dicas que eu tinha para compartilhar para vocês. Muito obrigado para a pessoa que sugeriu esse tema, tá? Achei muito legal. E eu espero que tenha sido útil também para vocês. Muito obrigado por você que viu o vídeo até o final. Se gostou, não esquece de curtir se não curtiu ainda e se inscrever no canal também, beleza? Então agora eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.